ver o que está acontecendo com o cristianismo em todo o mundo. Nesta primeira edição, vamos tratar sobre um único continente, a Ásia. Meu nome é Glauber Destro, diretamente da Itália, tentando acordar você, meu irmão brasileiro. Então, acompanhe comigo as principais notícias da semana. A Ásia é constituída por 49 países. Dentre estes, 14 possuem um alto risco de perseguição cristã. Na China, por exemplo, o evangelho é permitido, mas com restrições. O governo apenas autoriza a prática religiosa por congregações reconhecidas pelo Estado. No domingo, 17 de abril, a polícia deteve centenas de fiéis de igrejas clandestinas, algo que acontece praticamente todos os finais de semana. Vários membros da igreja Shaoang de Pequim foram bloqueados e não puderam assistir ao serviço religioso organizado ao ar livre. Eles apelam ao governo chinês para restringir o uso da violência contra os fiéis pacíficos, que nada mais querem do que a liberdade religiosa. No país, o cristianismo se divide entre os cristãos oficiais, compondo cerca de 23 milhões de fiéis, que pertencem a igrejas sob o domínio do Partido Comunista, e os cristãos não oficiais, que se estima serem mais de 50 milhões. Estes fazem parte da chamada Igreja do Silêncio. Agora vejamos outros dois países da Ásia, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Enquanto em um, crescer espiritualmente é quase um desejo da metade dos cidadãos, no outro, matar, roubar e destruir parece ser a lei, para impedir aquilo que na verdade o país mais precisa. Confira comigo. Na Coreia do Sul, o cristianismo é a religião mais professada, já que conta com mais da metade de todos os adeptos religiosos. Para os cristãos coreanos, o cristianismo não é uma religião estrangeira. O que conta hoje é a fé, e nem mesmo os padres e bispos sabem o porquê de tantos entusiastas de Jesus Cristo. É esta força de uma igreja praticamente animada pelos leigos. São eles que vão ao encontro dos não-cristãos, conduzem-os à igreja, pregam o evangelho e os acompanham até o batismo. Por isso, o país é hoje a segunda nação com maior número de missionários. Um exemplo aos outros países. O povo coreano sente fortemente o desejo de Deus, ora muito e é bastante generoso. Bem como pregou Yong-Soo no domingo, 17 de abril, afirmando que o cristão não deve focar-se em ser rico, mas ser simples, e quem prosperar deve ajudar aos mais pobres. David Paul Yong-Soo é o principal ministro evangélico coreano, ligado à Associação Mundial das Assembleias de Deus, pastor da Igreja do Evangelho Pleno em Inhodo, com mais de 800 mil membros e 600 missionários. Um importante e perigoso ministério que este país está fazendo é o de conseguir entrar e enviar Bíblias aos norte-coreanos, o país mais fechado do mundo. Coreia do Norte. Este é um estado comunista controlado por um único homem, o presidente ditador Kim Jong-il. O governo utiliza severos controles para inserir sua ideologia sobre cada cidadão, o que inclui o culto ao atual presidente e ao seu pai, Kim Il-sung. Todas as religiões contrárias a esta ideologia são proibidas. Atualmente, há 4 igrejas no país, 2 protestantes, uma católica e outra ortodoxa, mas são basicamente igrejas de fachada, servindo como propaganda política. O país está na lista negra dos que violam a liberdade de consciência e de religião, direitos humanos esmagados, liberdade de religião negada. Dos 400 mil cristãos que vivem no país e que representam 2% da população, mais de 50 mil estão detidos em campos para prisioneiros por causa da sua fé,
vítimas de um sistema judiciário baseado na ideologia do regime. Esse é o dramático quadro da Coreia do Norte, traçado no relatório de 2011 da ONG Portas Abertas. A grave situação também é confirmada por Marzuki Darusman, novo observador especial da ONU para os direitos humanos no país. Neste contexto, no dia 14 deste mês de abril, foi processado o missionário Ju Yong-soo, laico, cidadão americano e coreano, membro da famosa Igreja do Condado de Orange, na Califórnia. Segundo a imprensa oficial do regime, o cristão de 60 anos viajava pelo país como um empresário e teria realizado atividades religiosas não autorizadas. Agora, Yong-soo é acusado de crimes contra a nação. Este é o terceiro caso de detenção de um missionário cristão na Coreia do Norte em menos de um ano. Robert Park, de 28 anos, foi detido em dezembro de 2010 por ter entrado ilegalmente no país. Ele foi liberado em fevereiro. Um outro cidadão americano, Aijalon Mali Gomes, também entrou ilegalmente no país e foi condenado a 8 anos de trabalhos forçados. Porém, felizmente, foi libertado na sequência de uma visita do ex-presidente americano Jimmy Carter ao país. Em solidariedade ao missionário Ju Yong-soo, ainda preso, os cristãos de todo o mundo estão se mobilizando para a Semana de Oração pela Liberdade na Coreia do Norte, que acontecerá entre 24 e 30 de abril, uma iniciativa da ONG Portas Abertas. Pois bem, a partir deste domingo, 24 de abril, vamos ajudar os irmãos da Coreia do Norte, orando por eles. Quando nós oramos, alguma coisa acontece. E quando abrimos uma Bíblia, também. Agora, e se eu queimasse essa Bíblia? Veja o que aconteceu após 2 pastores americanos queimarem um Alcorão. Até agora, 22 pessoas morreram no Afeganistão em uma série de protestos violentos contra a queima do Alcorão, feita por 2 pastores americanos. A queima foi realizada em 20 de março por Wayne Stepp, em uma igreja na Flórida, sob a supervisão de Terry Jones. No comunicado de imprensa no dia 15 de abril, Jones, sem remorso, disse que toda a religião do Islã deve ser responsabilizada pelos ataques ocorridos no país. Segundo ele, o Islã não é uma religião de paz e os países de maioria muçulmana não podem mais ser autorizados a espalhar o ódio contra os cristãos e as minorias. No último domingo, 17 de abril, 2 pessoas ainda morreram e dezenas ficaram feridas. A Constituição afegã sustenta que nenhuma lei pode ser contrária à crença da sagrada religião do Islã. Abandonar o islamismo pode ser um crime passível de morte. A maior parte dos convertidos guarda sua fé para si e só a compartilha com pessoas que consideram dignas de confiança. Alguns países, entre eles o Irã e a Arábia Saudita, têm apoiado o Afeganistão com o envio de líderes, dinheiro e livros religiosos. Pois é, veja o quanto a Ásia é tão diferente do Brasil e dos outros países ocidentais. Nunca houve tanta perseguição cristã como nos últimos tempos. Uns diriam que isso significa o fim dos tempos. O Japão, outro país da Ásia, foi devastado recentemente. Seria isso mera coincidência ou não? Estaria o homem no caminho certo? Comente e veja agora o que o povo cristão japonês está preparando. O governo do Japão aprovou nesta sexta-feira, dia 22, um primeiro orçamento extra de mais de 33 bilhões de euros para financiar a primeira fase de reconstrução nas áreas devastadas pelo terremoto e tsunami do dia 11 de março. O terremoto de 9 graus na escala Richter e o tsunami deixaram 14.133 mortos e mais de 13 mil feridos, segundo a última apuração policial. A imprensa da Itália adiantou nesta quinta-feira, dia 21, detalhes de um programa de TV gravado por Bento XVI. Pela primeira vez na história da Igreja Católica, um Papa irá responder às perguntas enviadas pelos fiéis. A primeira resposta do Papa será para a menina japonesa chamada Helena. Na carta, segundo os jornais, a garota diz que sentiu muito medo do terremoto que atingiu o Japão e pergunta: por que crianças devem sentir medo e tanta tristeza?
Peço ao Papa, que fala com Deus, para me explicar. Em resposta, o pontífice teria respondido que faz a si as mesmas perguntas que ela, sem obter respostas. Apenas 2% da população professa o cristianismo. Isto representa pouco mais de 2,5 milhões de pessoas. Oremos! No dia 30 deste mês será realizada a Marcha para Jesus no Japão, em Nagoya, Sakai. Confira agora o vídeo de divulgação. E este foi o nosso primeiro resumo de notícias cristãs. É a boa notícia em primeiro lugar. Espero que você tenha gostado. A partir de amanhã, iremos dar um giro sobre os países da África e ver o que está acontecendo por lá. Acompanhe comigo todos os dias neste canal e a cada final de semana o nosso resumo. Eu sou o Glauber Décio e participe você também, mandando o seu e-mail. Um forte abraço e que Deus te abençoe.